Meus irmãos, hoje o nosso sermão é em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 37. Nós vamos falar sobre Jesus, o Rei da nova criação. Então peço que os irmãos abram suas Bíblias, vamos ler juntos a partir do versículo 24. Hoje nós vamos até o versículo 37. Vamos finalizar o capítulo 7, certo? Estão com as Bíblias abertas? Vamos ler juntos então a palavra do Senhor. Marcos capítulo 7, versículo 24. Eu falei Mateus? Não, né? Marcos capítulo 7, versículo 24. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar desapercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu, dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar? Em seguida vamos meditar nesse texto. Ó Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque temos o privilégio de estarmos nesse domingo que, conforme o mundo, é incomum, porque estamos reunidos para te contemplar, para te adorar, para te exaltar, para te ouvir. Mas que para nós é comum, por fazer parte da nossa rotina e relacionamento contigo, mas ainda que todo domingo estejamos aqui, é também comum, porque ouvimos coisas novas de ti. Porque o Senhor fala coisas que até então não entendíamos. Porque o Senhor nos revela doutrinas, ensinamentos que não vêm somente de um púlpito físico de madeira, mas vêm de Ti, do Teu alto sublime trono, e que nos exorta, nos consola, nos encoraja, nos adverte. Obrigado por esse domingo, ó Deus, tão normal, mas nada normal, porque o Senhor sempre renova sobre nós as Tuas misericórdias. Faz assim novamente através desse sermão, ó Deus. Nos faz abrir os olhos para a nova criação que o Senhor já tem iniciado em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na passagem anterior, nós vimos os líderes religiosos, escribas e fariseus, buscando Jesus não para adorá-lo, mas buscando Jesus para pegá-lo em erro, para tentar contradizê-lo e buscar fazer com que ele fosse discrepante à lei, caísse em erro conforme a lei. E ali eles observaram os discípulos não seguindo
as tradições de purificações que os anciãos ensinavam. Jesus, então, nessa passagem, expôs a incoerência dos líderes religiosos, mostrando que, ao se apegarem às tradições humanas, que tentavam criar caminhos detalhados, minuciosos para cumprir a lei, eles acabavam por descumprir mandamentos claros da lei. Assim, enquanto sustentavam uma máscara religiosa, a hipocrisia religiosa, o coração deles estava distante de Deus. Amém? Jesus ensinou que a impureza humana ela é mais profunda, a ponto de que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Então eles estão preocupados com a impureza superficial, e Jesus fala que existe uma impureza muito mais severa, preocupante e real, que é a impureza daquilo que sai do coração. Portanto, é no coração que o homem precisa ser purificado. E aprendemos que Cristo é quem pode nos entregar essa valiosa pureza. Hoje temos um cenário oposto. É Cristo quem vai. E Ele vai até as localidades gentias, fora dos limites de Israel. Tiro, Sidom, passa por Decápolis. E lá, olha que interessante, Ele encontra aquilo que Ele não encontrou em Israel. Ele encontra entendimento e fé. Nem mesmo entendimento e fé que esperava se encontrar entre os líderes religiosos. E esse texto nos revela mais sobre Jesus como o rei que se tornou servo, mas o rei que inicia uma nova criação. Amém? Vamos então para o nosso texto, vamos para a exposição dos versículos. Você notou que esse texto ele tem duas partes. A primeira é ali o trecho em que fala da mulher cirofenícia, e o segundo que fala sobre um homem surdo e mudo, né? Um homem surdo e gago, um homem surdo e com dificuldade de falar, como tem algumas traduções. Vamos para essa primeira parte, a mulher cirofenícia. Eu acho que a gente pode destacar aqui a fé que persiste. Vamos dividir em duas pequenas partes esse primeiro trecho. O primeiro sobre o pedido desesperado e a resposta inesperada. Nós temos isso dos versículos 24 ao 26. Vamos ler novamente. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. Olha o versículo 26. A mulher era grega. Marcos destaca isso, né? De origem cirofenícia. Não era só uma judia que morava em região grega. Ela era grega e de origem cirofenícia. E o que é que ela fazia? E suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Meus irmãos, essa passagem é muito marcante se a gente lembrar do que foi pregado nos últimos domingos. Porque a gente veio de um texto que falava sobre impurezas. Impureza cerimonial, impureza ali no dia a dia. E impurezas, viu, Otto, muito ligadas a contatos com gentios. E aí no texto de hoje, em que Jesus sai de um contexto de impurezas e impurezas de motivos religiosos ligados à purificação com gentios, a gente tem Jesus mesmo se dirigindo a regiões de terras gentias. E quando Cristo chega lá, ele passa ali pelos arredores, conforme o nosso texto de Tiro, Sidom, e a gente vai olhando para essa região, a gente vê na história que é uma região marcada pelo paganismo. Uma região marcada também por divergências, por oposição, por antagonismo a Israel. Só que veja, Jesus não só passa por uma região gentia, mas diz o nosso texto, no versículo 24 ainda, que ele entrou numa casa. Então, é gritante se a gente pegar o contexto passado. Parece que Marcos vinha preparando a gente para isso. Olha, existe um confronto de Jesus com os fariseus, com os escribas, em relação à purificação,
Jesus mostra que a verdadeira purificação precisa acontecer no coração, porque o coração do homem é quem está impuro. E se o problema dos escribas e os fariseus é com a purificação por causa do relacionamento com os gentios, Jesus ele vai então até uma região gentia para anunciar o evangelho. Talvez nessa situação ele vá também para descansar, por causa das multidões que sempre o cercavam quando ele estava nas regiões da Galileia. Mas aqui ele vai para essa região, irmãos. Você vai perceber lá desde o momento que Jesus diz assim, ó, eu sou o Senhor do sábado. Vocês lembram disso? Que Jesus é aquele que cumpre a lei, mas em muitos momentos ele vai deixando claro que ele está acima da lei. Existe um pressuposto que a Bíblia vai nos desafiar a assumir, que é que Cristo é o Filho de Deus e ele é igual a Deus e, portanto, ele está acima da lei. É interessante isso, né? Essa figura que vai se desvelando, essa figura que vai se revelando de que Jesus, conforme João capítulo 1, ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas veja bem, esse Verbo que se fez carne, agora o Verbo que vai em missão aos gentios, vai para lá e entra numa casa de gentios. Aqui a gente tem um fato interessante, porque diz assim que Jesus ele não queria que ninguém soubesse de sua presença ali. Quando a gente vem lendo Marcos, a gente percebe que a fama de Jesus já é grande naquelas regiões. Então, provavelmente, Jesus queria que ninguém soubesse, não porque ele não queria abençoar aquele povo, mas porque naquele instante ele queria alguma forma de descanso, de sossego. E ele entra numa casa, porém Marcos deixa claro que a fama dele era tão grande nessas regiões que a sua presença não pode ser ocultada. É uma das características do silêncio messiânico em Marcos, viu, irmãozinho? Jesus diz várias vezes, olha, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero isso, etc. E o que acontece é o contrário. Isso em Marcos é bastante marcante. Você vai ver Jesus tentando se ocultar, Jesus falando para ninguém dizer, mas a fama dele é inevitável. Aqui, meus irmãos, de fato, no texto, Jesus encontra impureza. Você vê aí que Jesus encontra uma mulher grega, cirofenícia, mas a impureza não está no fato de ela ser uma mulher grega, cirofenícia. A impureza, conforme o texto de Marcos, não está ligada à sua etnia, mas o contato que Jesus tem com a impureza lá nessa região está relacionada a realidade de que ela tinha uma filha possessa de espírito imundo. Você não pode perder essas coisas em Marcos, né? Marcos vai para uma região cirofenícia, depois de falar ali sobre impureza e o contato que ele tem com os gregos naquela região, o que se extrai de impureza não é o fato da etnia daquele povo. Então, Marcos está avançando, está abrindo os nossos olhos para muita coisa, mas o contato que ele tem com uma menina, contato não, porque Jesus nem entra em contato com ela, né? Mas a demonstração, a revelação ali no texto de que aquela mulher tem uma filha que está possessa, e em primeiro lugar, Marcos não lista demônio. Ele coloca que ela está possessa por um espírito imundo, versículo 25. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo. A mulher... É interessante aqui, porque essa mulher, ela ouviu falar da presença de Jesus na região de Tiro e Sidom, ela corre para lá, ela vai ao encontro de Jesus, e a gente vê no texto uma disposição dessa mulher. Ela vai e prostra-se diante dos seus pés, e isso é um sinal de humildade, é um sinal de desespero, é um sinal de súplica, é um sinal de reconhecimento de autoridade, é tudo misturado. Ela vai e ela sabe quem é Jesus. E ela sabe quem ela é. E a forma como ela se apresenta diante desse que ela sabe quem ela é, que é. E quem ela é, ela apresenta-se prostrada. Ela apresenta-se prostrada porque o pedido dela é um pedido desesperado. Só Jesus pode ajudar a filha dela. É uma súplica. E o pedido que ela faz é que Jesus expulse o espírito imundo de sua filha. E aí a gente chega num dos textos mais surpreendentes e, por que não,
chocantes de toda a Escritura, principalmente para a nossa cultura, quando a gente vê Jesus respondendo ao pedido daquela mulher. Meus irmãos, você lembra quem são os destinatários dessa carta? Os destinatários iniciais? São os romanos, né? Uma igreja cheia de gentios. E Marcos vem tratando de um contexto de impureza, de repente quando Jesus entra em contato com a mulher Sirofenícia e ela pede algo a Jesus, ele registra a resposta de Jesus. E antes de falar dos aspectos teológicos dessa resposta, eu quero destacar esse aspecto de que nós temos uma resposta difícil de Jesus para aquela mulher. Marcos, escrevendo para o público gentil, ele não evita nem modifica uma resposta difícil. Eu acho isso muito incrível nas Escrituras, meus irmãos, porque a Bíblia, ela não está comprometida com o nosso julgamento acerca dela. A Bíblia, ela não tira, modifica, transforma coisas que para nós pode ser difícil de digerir. Pelo contrário, a Bíblia, ela não faz ajustes. E ela também não apresenta um rigor forçado, porque o coração legalista, de repente, quereria que a Bíblia fosse a palavra de Deus somente porque ela traz um conjunto de regras. Mas a Bíblia não faz isso. Ela nem se apresenta com ajustes para caber na cultura, nem com rigor forçado. Ela se apresenta como ela é, revelação de Deus, a absoluta expressão da verdade. Ela não tem compromissos com a cultura, ela só tem compromisso com a revelação de Deus. Amém? Mas vamos lá para o texto da resposta de Jesus. Jesus traz uma parábola, versículo 27. Jesus respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Essa resposta, meus irmãos, é uma resposta de parábola. Então a mulher pede e ele responde com uma parábola que parece dura e exclusiva, né? Parece que Jesus está dizendo: a salvação não é para os gentios, a salvação é somente para os judeus. Mas só parece, porque não é isso que Jesus fala. Aqui a gente vai ter um determinado cuidado com esse texto. O primeiro é de entender que realmente é uma resposta dura, mas ao mesmo tempo entender que ela não é uma resposta em que Jesus quer que aquela mulher saia. É uma resposta dura, mas que Jesus quer que a mulher compreenda o que ele está falando e ela reaja a essa resposta dura de Jesus da forma adequada. Vamos entender alguns elementos que tem aqui. O primeiro é a ideia de cachorro, tá certo? Cachorro, aqui a minha versão traduz como cachorrinho. Como é que a sua tradução traz? Cachorrinhos também, né? É uma tradução interessante, porque a palavra que Jesus utiliza aqui não é a palavra geralmente utilizada para gentios. Não sei se você lembra, em algum dos sermões eu falei que os judeus tratavam os gentios como cães. E a palavra que eles utilizavam para isso era uma palavra que representava cães selvagens, porque existiam cães naquela época, meus irmãos, que não eram cães domesticados, eram cães terríveis. Então Jesus não está usando essa palavra, ele está utilizando a palavra cachorrinho, que é uma palavra que remete ao cão doméstico, ao cão da casa, ao cão que fica ali, muitas vezes nas refeições, esperando que caia alguma coisa da mesa. Então Jesus não está usando um termo pejorativo para os gentios, muito pelo contrário, para aquela cultura é um termo muito aceitável para um cachorro, o cachorrinho que fica debaixo da mesa. Mas veja bem, meus irmãos, se a gente continuar a leitura e ver a reação da mulher a Jesus, vai ficar claro para a gente que, de certa forma, Jesus está colocando um obstáculo, testando a fé da mulher e indicando as prioridades, a ordem cronológica da sua missão. Veja, Jesus diz assim, deixa que primeiro os filhos se fartem. Então a primeira coisa que você tem que ver, a primeira coisa que você tem que ver aqui é que Jesus está estabelecendo uma prioridade, uma ordem.
Jesus não está negando o pão àquela mulher, mas ele está abordando um aspecto teológico e cronológico da sua missão, de que primeiro ele veio trazer o reino à casa de Israel, e em segundo aos gentios. Mas veja, essa expressão de ordem de Jesus coloca uma espécie de freio, de obstáculo àquela mulher, mas não que para servir para ali para casa. A reação da mulher e a reação de Jesus vão mostrar isso. Jesus dá essa resposta parabólica, né? Essa resposta de parábola, essa resposta enigmática, para que aquela mulher reaja da forma correta, para que a fé daquela mulher seja testada e ela se mantenha na fé. Jesus não dá uma resposta excluindo os gentios, mas uma resposta que requer daquela mulher persistência, que requer daquela mulher compreensão dos planos de Deus. E a resposta da mulher engata nesse propósito de Jesus. Vamos lá continuar. A gente tem aqui uma argumentação que procede da fé. Olha a réplica perspicaz dela. Ela, com uma sabedoria e humildade surpreendentes, ela aceita a ilustração de Jesus. Ela não nega a ilustração de Jesus, mas ela aceita e a usa em seu favor. Olha como é que ela argumenta. Versículo 28. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Viu, irmã Sandra? Como é que ele responde? Ela responde aqui, ó: sim, Senhor. A primeira coisa que a gente tem que trazer um destaque aqui é essa palavra Senhor na boca de uma gentia. Porque a palavra Senhor que ela usa é uma palavra que em Atos vai ser muito importante. É a palavra Kyrios, que não é uma palavra qualquer para Senhor, não é uma forma de falar com o pai e a mãe. É uma palavra que remete a alguém que tem suprema autoridade. No Império Romano era uma palavra utilizada somente para um imperador. E ela está dizendo aqui, sim, Senhor. Então ela está colocando Jesus num alto patamar. Isso também é uma expressão de fé. Mas olha a argumentação sábia dela. Mas até os cachorrinhos comem debaixo das migalhas, debaixo da mesa das migalhas das crianças. Ela revela um grande entendimento, reconhecendo que mesmo as migalhas são uma fonte vasta de poder e de graça de Cristo. Até mesmo as migalhas são mais do que suficientes para a sua própria necessidade. É um teste de fé. Como é que você reagiria, né? Então vamos embora. Não sou cachorrinho, né? Lembra do meme do Faustão, né? Eu não sou cachorro. Lembra? Quem é desse tempo deve lembrar, né? Eu não sou cachorro. Cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. Vamos embora. Jeito é esse de me tratar? Jeito é esse de me tratar. Mas ela entende, não, Jesus realmente tem um plano. Eu tenho ouvido que ele é um judeu, que veio para os judeus e os gentios. Tem uma ordem, mas essa ordem não significa que não haja misericórdia. Essa ordem não significa que ele não continue sendo o Senhor. Essa ordem não significa que aquilo que ele tem para nós, ainda que seja nesse momento que ele ainda está insistindo com os judeus, as migalhas que caiam da mesa não sejam mais do que suficientes para aquilo que eu preciso. Senhor, eu preciso que a minha filha seja liberta de um espírito imundo. Mas deixa eu te dizer, tu és tão grande que até as migalhas que o Senhor soltar são suficientes para que ela seja liberta. Existe uma dimensão aqui de fé expressa por essa mulher que só ocorre porque Jesus responde com uma palavra enigmática, com uma palavra que traz um obstáculo temporário para que ela reaja da forma correta. Como é que Jesus responde a ela? Ô mulher, não argumenta não. Que é isso? Eu vou falar e tu vai ficar replicando aqui diante de mim? É assim que Jesus responde? Olha o versículo 29. Então ele lhe disse, por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha.
E ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Veja que a resposta de Jesus à argumentação da mulher é de aprovação. Ele fica impressionado com a fé dela e responde à resposta perspicaz da mulher, atendendo ao seu pedido, dizendo: olha, por causa dessa tua resposta, vai. O espírito imundo já saiu da tua filha, o demônio já deixou. Isso serve, meus irmãos, para Marcos como uma ilustração de que, mesmo fora de Israel, Jesus encontrou um nível de entendimento e um nível de fé, um nível de convicção que faltava entre os seus próprios conterrâneos e até mesmo entre os seus discípulos. Quando Jesus conta parábolas, o que é que os discípulos fazem? Senhor, vem cá, não entendi, foi nada. Não é isso até agora? Qual foi a parábola que os discípulos entenderam até agora no capítulo 7? Nenhuma. Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, não estou entendendo nada. Aí ele fala uma parábola que é difícil, que é dura, para uma mulher sírio-fenícia, numa região fora dos limites de Israel. E ela diz: Senhor, está certo, é assim mesmo. Mas até as migalhas servem para alimentar os cachorrinhos. Me dá uma migalha aí. Marcos, ele está abrindo. Veja, ele está escrevendo para os destinatários gentios e para nós. E vai ficando claro, meus irmãos, a salvação está se abrindo para a gente, amém? Jesus está trazendo salvação para nós. Mas observa o contraste. Onde houve incredulidade na cena anterior, aqui já em Marcos 7, onde houve falta de entendimento, há fé e entendimento entre gentios. Existe algo, meus irmãos, que Marcos quer que a gente perceba, que no reino de Deus, a receptividade entre os gentios e a realização desse milagre de Jesus expulsar um espírito imundo de uma filha, de uma mulher gentia, tem a ver com a realidade redentiva de Jesus. De que a graça de Jesus é uma graça a todos os povos. Lembra que Marcos ele vai fazendo assim, né? Abrindo lex. Lembra que foi uma ilustração que eu trouxe? Que ele traz um tema e depois ele traz esse tema de novo e traz esse tema de novo. E cada vez que ele traz esse tema, ele vai abrindo mais o entendimento. Sobre discipulado, sobre o reino de Deus, sobre a salvação para gentios, como é o caso aqui, sobre uma série de coisas. E aqui ele vai abrindo, olha, quando a gente lê as profecias do Antigo Testamento, quando a gente lê Isaías capítulo 2, capítulo 11, capítulo 42, capítulo 51, 55, 56, 60, quando a gente lê Miqueias capítulo 4, Zacarias capítulo 8, 14... a gente tem que entender que aquilo tudo que foi profetizado acerca de Jesus ser a salvação para o Israel e a salvação também para os gentios, que isso é a tarefa messiânica, ser bênção não só para cá, mas ser uma bênção para todo mundo, está se cumprindo na pessoa de Jesus. Marcos está deixando claro de que aquilo que se lê na Torá, aquilo que se lê em Gênesis, acerca da promessa a Abraão, de que através da semente de Abraão, do descendente de Abraão, todas as nações do mundo seriam abençoadas, está se cumprindo no Messias, está se cumprindo em Jesus. De que a semente de Abraão é este homem, que não é só um homem. De que a salvação para todos os povos está nesse homem que não é somente um homem, nesse Messias, que não veio somente para resgatar Israel, veio para resgatar o mundo todo do pecado, amém? É isso que ele está abrindo. E aí a gente vai para uma segunda parte aqui do texto que nós vemos, que é a cura do homem surdo e com dificuldade de fala. Aqui eu acho que Marcos aborda um tema só, assim, gritante. Lá na primeira parte tinha uma fé perseverante, tinha essa noção aqui de uma resposta de fé, mas aqui eu acho que é principalmente o rei sobre a nova criação. Vamos ler do versículo 31 a 37. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão, e em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou, e essa palavra é interessante, e disse-lhe:
efatá, que quer dizer, aqui é aramaico, abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. Olha o versículo final, que interessante. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas. Marcos já trouxe vários textos que as pessoas se admiravam, mas era uma admiração permeada por incredulidade, lembra? Aqui existe um aspecto positivo, teologicamente positivo, a gente vai abordar daqui a pouco. Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então Marcos começa a registrar, Jesus está saindo de Tiro e Sidom, está passando por Decápolis. Nesse percurso, pessoas trazem a ele um homem que era surdo e que tinha dificuldade de falar. Sua tradução provavelmente traz que ele é gago, né? A palavra grega para dificuldade de fala é muito importante para a gente entender esse texto, meus irmãos. Porque Jesus e Marcos, né? E aqui no caso é Marcos quem está registrando, né? Ele poderia escolher, meus irmãos, do vocabulário da época, várias palavras para significar surdez. Aliás, para falar da dificuldade de fala. Mas ele escolhe uma que para a gente traz uma profecia do Antigo Testamento. Quando ele fala que aquele homem era surdo, mas quando ele diz que ele tinha dificuldade de fala, a pessoa que era hebreia, que era judia, quando ela lia, ela, dificuldade de fala, isso daqui eu já li essa palavra em algum lugar. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco, mas veja, Jesus leva o homem à parte, longe da multidão. Diz o texto que ele coloca os dedos no ouvido do homem, que ele cospe e toca em sua língua. E aqui é um negócio muito doido, né? Doido por duas coisas, principalmente porque o pessoal tenta entender e é difícil de entender, e eu vou ficar devendo essa, viu? Não vou explicar isso aqui não. E o segundo, porque tem gente por aí que acha que isso daqui é um rito para ser replicado, né? O pessoal faz cada coisa, né? Pega lá João Batista comendo mel e gafanhoto, aí diz que a dieta certa, então, né? O pessoal acha que essas coisas são regras, né? Dietéticas. Aqui é uma regra de cura. Então, para curar alguém, viu? Quando você encontrar alguém, você tem que cuspir, pegar sua saliva e esfregar na língua dele. Não é isso. Mas veja, aqui tem duas coisas interessantes se a gente fosse pegar. Primeiro, que para o judeu, isso daqui é assim de um escândalo. Lembra no domingo passado? Um dos ritos de purificação do Antigo Testamento era o contato com fluidos corporais. Aí Jesus cospe, pega o fluido corporal dele, passa na língua do homem. Coloca o dedo no ouvido do homem. Isso é o judeu vendo. O gentil vendo, ele pensa. Alguns rituais de cura que a gente vê por aí são assim. Então, eles já eram acostumados com ritos de cura em que a pessoa lá, né, que estava curando, pegava no ouvido da pessoa e tocava na língua. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Pessoal, eu acho que existe um nível raso que, se você for tentar explicá-lo, você vai se perder, mas existe um nível que ele é claro e profundo que o texto está apontando para a gente. Que, embora tentar explicar esses textos seja totalmente especulativo, é que esses gestos não foram aleatórios. De que não remete à ideia de que o milagre foi difícil. Era difícil Jesus curar e ele teve que enfiar o dedo no ouvido do homem e tocar na língua. É difícil. Não é isso. Eu acho que o texto principalmente está apontando de que Jesus é aquele que refaz todas as coisas. Não é só um ato à distância, Wi-Fi, como diz o pastor Miguel, né? Não é só wireless, Wi-Fi, não é só uma questão por acaso, mas ele é aquele que forma novas todas as coisas. De que ele está trabalhando ali com cuidado, com meticulosidade para que recriar as coisas. De que ele é aquele que transforma de novo. Olha como é que Jesus cura. Ele faz isso, mas depois ele olha para os céus e ele suspira, que é remetendo a uma oração. E ele faz disso, ele fala, efatá, né, em aramaico significa, é como se estivesse pedindo a Deus, abre-te, abre os olhos os ouvidos desse homem, abre a boca desse homem, solta a língua desse homem. E qual é a resposta que vem?
Versículo 35, seus ouvidos se abriram e a sua língua soltou-se. E ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus ora em aramaico aqui, né? Os gestos e a fala de Jesus são intencionais. A conexão, meus irmãos, é direta. Jesus é aquele que cura surdos e mudos e está fazendo novas todas as coisas. Lembra que eu falei que a palavra para falar com dificuldade, ser gago ou mudez é uma palavra bem específica? E eu quero ler o texto dessa especificidade. Vamos lá para Isaías 35. Isaías capítulo 35. É um texto que fala sobre a grandeza da redenção futura, de que Deus há de restaurar todas as coisas. Olha o versículo, vamos ler a partir do versículo 1. O deserto e a terra sedenta se alegrarão. É sempre assim, um aspecto negativo que vai se tornar algo restaurado. Então, o deserto e a terra sedenta se alegrarão. O ermo exultará e florescerá. Florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano, a honra do Carmelo e Saron lhes serão dadas. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temais. O vosso Deus virá com vingança. Sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Estão se alegrando à vingança? Sim. Porque a ideia de vingança aqui é que Deus vai dar um fim aos sofrimentos. É que Deus vai trazer justiça. E existe uma justiça que o justo aguarda. Vamos lá. Versículo 5. Então os olhos do cego serão abertos. E os ouvidos do surdo se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo. E a língua do mudo cantará de alegria. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então Marcos, ele está nos levando lá para trás, ele está nos levando até Isaías, demonstrando de forma cabal que Jesus é aquele que não está apenas demonstrando milagres e poder. Por que Jesus faz aquilo? Toca no ouvido, toca na língua, ora, é porque ele está querendo mostrar um milagre, poder? Não. Ele está mostrando um sinal de que ele está iniciando a nova criação. Ele está iniciando a restauração profetizada por Deus para o seu povo. E a gente vai ver isso em Isaías 35. E para toda a criação. Amém? É a grande ênfase do texto. Então não se perca, como eu falei, nas superficialidades. Olhe para o que o texto está apontando. Ele está apontando: Jesus é o que inaugura a nova criação, não só como um agente, mas como aquele que traz e que faz a nova criação. Aí a gente tem novamente lá em Marcos capítulo 7, para encerrar o texto, o tema do silêncio messiânico. Então Jesus ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam e maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então o tema do silêncio messiânico aparece novamente e se apresenta na perspectiva de que a fama de Jesus era inevitável. Jesus não forçou, ele não disse: vai lá e conta para todo mundo. Existia um momento que ele falava: não fale, não fale, não fale. E quanto mais ele dizia, diz o texto aqui claramente, mais eles falavam. É um resultado natural da obra de Jesus. Jesus era tão grande que não podia ficar em oculto. E o povo fica maravilhado. E aqui Marcos propositalmente nos leva para o Antigo Testamento de novo. A resposta deles é: maravilhados, ele faz tudo muito bem. Não é um simples louvor, não é uma palavra somente de aprovação do que Jesus está falando. Marcos está nos levando lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Que Deus fez as coisas muito boas. Jesus termina de curar aquele homem, então
remete a Isaías, ele está trazendo novas todas as coisas. As primeiras coisas foram feitas boas, e ele está fazendo novas todas as coisas, e ele faz essas novas coisas de forma esplendidamente bem, muito boas. Então a obra de Jesus está sendo conectada à própria obra criadora de Deus, amém? Vamos para algumas aplicações, meus irmãos. A primeira delas é acerca de uma fé que persevera. Nós já vimos o caso de Jesus ter feito além do que pensávamos, ainda que passemos por sofrimento. Essa foi a realidade de Jairo e de sua filha enferma. A filha de Jairo precisava de cura, mas ela veio a morrer e alcançou a inimaginável ressurreição. Nós vimos que talvez Deus exprima o máximo de bênção e de graça através das nossas vidas para os outros, usando sofrimentos. Como diz Paulo, mas sofrimentos que não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou repetir, meus irmãos. Jesus já nos ensinou, Marcos já relatou, e a Bíblia vai deixar claro muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento, de que muitas vezes Deus vai exprimir glória ao seu santo nome, vai exprimir bênçãos e graça às outras pessoas, através de nós, utilizando o nosso sofrimento. E a grande questão diante disso tudo, meus irmãos, é o que nós faremos quando Deus tiver esse tipo de plano para as nossas vidas. Viu, irmão Chico? Quando nós sofrermos e esse sofrimento for um meio de Deus exprimir graça e bênção para a vida dos outros e glória ao seu santo nome. Nós temos que sempre refletir, meus irmãos, qual vai ser a nossa resposta diante de planos de Deus como esses. E sabe qual é a resposta que a mulher desse texto nos dá? É que a única resposta cabível é a fé. É que nós devemos olhar as coisas da perspectiva de Deus, da perspectiva da Bíblia, e não da perspectiva do sofrimento. Mas o que é que Deus está fazendo? É que os outros mandamentos de eu ir e anunciar o Evangelho, de eu sustentar, suportar, cuidar, chorar com os que choram, me alegrar com os que alegram, tudo aquilo que o Novo Testamento me impulsiona a fazer, continua valendo, e especialmente continua valendo quando eu estou passando pelo sofrimento. E a gente só vai passar por isso através da fé. Qual foi a resposta da mulher Ciro-fenícia quando recebeu a resposta que ela não esperava? Porque eu acho que essa mulher só esperava duas coisas quando ela vai falar com um homem que é judeu. Sendo o Cristo que ela ouviu falar, ou ele vai falar diretamente: sim, eu te abençoo, vai para casa, tua filha está livre. Ou então, vá-se embora, que eu não me relaciono com mulher, né? Lembra da mulher do poço? A gente até cantou aqui. Como tu, um homem judeu, né? Mas não, meus irmãos. Como é que... Veja, ela teve uma resposta que ela não esperava, mas ela sustentou a fé. A resposta de Jesus é: olha, primeiro eu tenho que dar a comida para os filhos, porque não é justo tomar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E ela reage com a fé que se sustenta. Meus irmãos, nós precisamos aprender com essa mulher que nós vamos para Jesus sem escolher o que Jesus vai dar para nós e como Jesus vai nos entregar aquilo que nós pedimos, mas sempre com a certeza de que Jesus vai agir com misericórdia. Ela vai a Jesus com incertezas, e quando Jesus responde é de uma forma dura, mas ela sustenta a fé, confiando na misericórdia de Deus.
Meus irmãos, às vezes Deus vai nos dar respostas que nós vamos responder a Deus. Você já leu os Salmos, né? A gente já chegou no Salmo até longe, eu acho que 70 e pouco, 80 e pouco, né? Não me lembro agora o último Salmo que nós pregamos. Mas o Salmo está recheado de respostas de homens ao silêncio ou às respostas de Deus. E Jesus responde a essa mulher e ela traz uma argumentação, mas a argumentação dela não foi uma argumentação blasfema, foi uma argumentação conforme o caráter de Jesus e conforme o poder de Deus. Sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. A argumentação dela, meus irmãos, expôs, olha, eu acho isso aqui fenomenal. Ela argumenta e a argumentação dela expõe o que ela sabe de Jesus e expõe as motivações do próprio coração dela. Quando ela vai argumentando, a gente percebe que ela entende que Jesus é o Senhor e que o mínimo da graça de Jesus é suficiente para ela, ao mesmo tempo que ela percebe as motivações, que ela está ali não para se colocar num alto patamar, de que ela está ali não para receber a resposta que ela quer de Jesus, que ela está ali não para receber o que ela quer de Jesus. Mas as motivações dela são clarificadas, que ela está ali para receber aquilo que Jesus por misericórdia pode dar, e aquilo que por misericórdia Ele pode dar é mais do que suficiente. Para nós é claro, meus irmãos, que uma das expectativas de fé que essa mulher tem é que até mesmo as migalhas do poder e da graça de Cristo são absolutamente suficientes para ela. A resposta de Jesus à sua fé foi misericórdia e graça. Um segundo ponto, meus irmãos, que nós conseguimos extrair desse texto é que o reino inaugura a nova criação hoje. O reino de Deus não é a inauguração da nova criação para amanhã, ou somente para a vinda de Jesus, é hoje. Será que você entende isso? Que o reino de Deus traz consigo sinais da eternidade e da nova criação hoje. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos, ele está marcado, ele está repleto das marcas da queda em todas as suas áreas. Social, religiosa, relacional, pessoal, psicológica, etc. Ambiental. E a humanidade, de certa forma, inevitavelmente luta contra os efeitos da queda, os efeitos do pecado, por meio do que ele vai desenvolvendo. Tecnologia agrícola, para tentar vencer os cardos e abrolhos. Psicologia, para tentar fazer o homem se compreender. A psiquiatria, para tentar corrigir. A medicina por si. A gente pode falar aqui de uma série de coisas, a tecnologia para tentar fazer intervenções, a farmacologia para tentar curar, trazer remédio para determinadas demandas humanas. Então, o ser humano e o mundo afetado pelo pecado implicam ao homem um esforço ali de tentar corrigir, porque senão ele não consegue viver. Mas, meus irmãos, como o Salmo 49, versículo 7 diz, quem pode remir uma alma sequer? Todo esforço humano, meus irmãos, quando a gente observa na realidade que nós vivemos e nas Escrituras, por mais positivos, por mais que haja reflexo do amor e da graça comum que Deus revela a todos os homens, somente o Evangelho de Jesus, mediante a sua morte, ressurreição e glorificação, pode nos trazer uma restauração genuína, e uma restauração perene, uma restauração duradoura. Meus queridos irmãos, quando nós vemos Marcos aqui conectando a cura que Jesus traz àquele homem, a restauração que Deus promete em Isaías 35, quando nós vemos aqui Marcos apontando a obra de Jesus, a Gênesis, em que Deus fez as coisas todas muito boas, nós vemos as Escrituras apontando para a realidade de que em Jesus a nova criação já começou, amém? Ele já está trazendo reversão aos efeitos
do pecado. E não somente aqueles que nós vemos no corpo, aqueles que nós vemos na alma, aquele que nós vemos no subjugo de Satanás, mas fundamentalmente uma nova criação que ele vai iniciar. Lembra do coração que ele falou? Em nossos corações, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne que ama a Deus. Os milagres, os sinais são revelação clara de que Jesus já começou a nova criação. Os sinais, os milagres revelam claramente que nos planos de Deus em Cristo Jesus, Ele trará a redenção a toda realidade. No nosso coração, na nossa alma, nos nossos corpos, e até a natureza será redimida. Porque aquele que tem controle sobre todas essas coisas, e aquele que pode renovar todas as coisas, já chegou e trouxe consigo o reino de Deus. Amém? Uma terceira e última aplicação, meus irmãos, que nós precisamos aprender a viver a nova criação. Queridos, diante do que nós vimos, nós não podemos esquecer que a igreja é a primícia da obra de restauração que Deus fará no mundo. Beleza, nós vemos aqui, Jesus cura, Jesus traz milagres, e tudo isso aponta para uma nova criação, Jesus muda os nossos corações, mas a gente vai ver claramente, meus irmãos, que essa realidade está embarcada numa promessa e numa aliança que nos diz que há uma nova humanidade sendo criada por Deus através de Jesus, e essa nova humanidade reconciliada com Deus e restaurada é a igreja, amém? Por isso se queremos aprender a viver a nova criação, não podemos desprezar a igreja de Deus. Eu sou crente, vou aproveitar a nova criação, então vou viver para mim, vou ser um eremita, sei lá, né? Eu fico pensando nessa galera que é crente, né? E que não tem igreja. Porque a palavra de Deus deixa claro para nós, né, que a igreja é a primícia da restauração. De que nós vivemos a nova vida em Cristo e aproveitamos a nova criação a partir desse povo. Porque somos nós, a nova humanidade reconciliada, que em Deus e mediante o Evangelho de Jesus experimenta fagulhas da grande restauração que Deus fará no mundo todo, quando Cristo vier e quando Ele fizer novas todas as coisas. Nós já experimentamos isso agora, meus irmãos, aqui, hoje, conosco. Como crentes, nós já experimentamos a nova criação no presente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, qual é a ética do Novo Testamento na igreja? Qual é a ética do Novo Testamento? Ou qual é o local, melhor dizendo, onde a ética do Novo Testamento é construída? É na igreja, meus irmãos. É na realidade da obra de Jesus no seu povo, através da edificação que Deus faz no seu povo, é através da vivência da nova criação no meio do seu povo. E nós vamos respingar isso em toda a vida, na família, no trabalho, como nós já vimos em várias pregações aqui, mas não desconectar do seu povo. É aqui que nós experimentamos isso, meus irmãos. Quando nós estamos aqui reunidos num domingo, nós já experimentamos hoje a realidade do louvor internacional que nós faremos na nova criação. Hoje nós já experimentamos fagulhas do que é o louvor celestial. É por isso que eu insisto tanto que você tem que aprender a louvar como convém. Porque hoje, nosso louvor já deve ser, e são, se é um louvor genuíno, ecos do louvor celestial. Hoje, meus irmãos, hoje, nos momentos simples da vida, como a comunhão cristã, nos pequenos grupos, nas visitas, quando você vai na casa do seu irmão, quando você toma um café, quando você está lá no melhorando, quando você está lá usufruindo desses momentos, nós já estamos apontando para a nossa família da eternidade. Nós não devemos desvalorizar a nossa família, mas a Bíblia nos ensina que o povo de Deus, a comunidade cristã, já é a experimentação do povo da eternidade. É viver hoje com um povo que você vai viver para sempre.
Quando nós olhamos no Novo Testamento, o que significa serviço, o que significa atos de amor, nós vemos isso como expressões claras, tangíveis, palpáveis dessa ética do Novo Testamento. Quando a palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros no temor do Senhor, carregais os fardos uns dos outros, não deixei de congregar como fazem alguns, porque isso é viver hoje o que nós viveremos plenamente no futuro. Quando contemplamos, meus irmãos, essa realidade da nova criação hoje, nós já conseguimos antecipar para hoje a declaração que será retumbante no dia da volta de Cristo. Ele faz esplendidamente bem todas as coisas. No futuro a gente vai dizer, quando Jesus restaura todas as coisas, né? Essa mesma palavra que ele faz muito bem todas as coisas, mas quando nós vivemos a nova criação hoje, a gente já antecipa um pouco. Quando a gente vê relacionamentos que não existiriam se não fosse a obra de Cristo, a gente diz: ele faz esplendidamente bem todas as coisas. Quando nós vemos pessoas perdidas chegando a Cristo, e nós dizemos: ele faz bem todas as coisas. Quando nós passamos pelo sofrimento, e Deus exprime disso honra e glória ao seu santo nome, bênção e graça aos outros, e nós dizemos: ele faz esplendidamente bem todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?